Bom dia. Como está bom estar com vocês. Graças a Deus. Realmente tenho que explicar uma coisa. Atualmente estou trabalhando em Tegucigalpa, Honduras. Falo espanhol. Ele se apresentou por si. Sabe que falo espanhol todos os dias. E atrapalhou completamente meu português. Mas vou a começar a falar em português e espanhol. Vocês vão entender. E peço desculpas por não falar perfeitamente português, porque realmente é minha segunda língua. Sabe que quando chegamos aqui, em 61, chegamos com um grupo de colegas, amigos, que gostamos desde o começo. Nós éramos amigos. Formamos uma equipe de amigos. Eu e João, começamos a nos conhecer em uma aula sobre 1 Coríntios, em Abilene Christian. Mais ou menos em 1955 ou 6. Em esta mesma aula de Bíblia, havia John Penice, Ted Stewart, Glenn Oven e eu. E Caterina, a esposa de John. E realmente começamos a estudar praticamente a Bíblia juntos. E nos tornamos amigos. E formamos essa equipe. Conheci John como sendo um pouco diferente dos outros, porque João era primeiro de Flórida. Não sei se vocês conhecem o estado de Flórida, mas não é um estado bom como Texas. E John é de Flórida. E pensamos que talvez como missionários pudéssemos ajudar esse estrangeiro. E ele se tornou membro de nossa equipe. E em dia 1º de junho de 61, 13 famílias saímos de Houston e chegamos aqui em Santos dia 17 de junho de 1961. E Penise e Caterina, fizeram parte desse grupo de 13 famílias. John era um pouco mais velho que nós outros, realmente muito mais velho que nós outros. John já havia estudado contabilidade, havia servido como marinheiro em las Forças Armadas dos Estados Unidos, oficial, e nós outros admiramos muito a João. E trabalhamos, eu e ele trabalhamos juntos em São Paulo por 16 anos. Eu parti de Brasil depois de 16 anos. John depois de 17 anos. Porque eu trabalhei mais rápido e mais duro que John. E podia sair mais cedo. Que vou dizer sobre John? É um grande amigo. Um grande irmão.
é generoso, é visionário, é trabalhador, é sábio, conhece as Escrituras, é dedicado. Vocês se lembram de Davi Medos? Demos um nome a Davi Medos. Chamamos Davi Medos de manso e suave. João Penise tem esse mesmo nome. Ele também é manso e suave, pero não tão manso e não tão suave. João Penise. Ai, que sorte minha de ser apresentado pelo pior inimigo perdido no Portanhol. Eu tinha que ficar mais um ano no Brasil, lá em 1978, para endireitar tudo que o Norton tinha atrapalhado. Mas que prazer de estar com vocês aqui hoje. Nós estamos todos honrados que somos daquela equipe de muitos anos atrás, pelo fato que isso está pensando sobre esses últimos 50 anos. Bons anos. Ótimos anos. Até os nordestinos podem apreciar. Eu vi tantos nordestinos, tem mais nordestino aqui do que gente. Que isso? Imaginem. Não teria imaginado tantas pessoas do Nordeste. E quantos de vocês têm 50 anos de idade? Deixa eu ver a mão. Quantas pessoas nós temos que têm 50 anos ou mais? Algumas pessoas. Então talvez vocês vão apreciar um pouco mais aquilo que vou dizer. Lembrando de algumas coisas, e de coisas já esquecidas. 50 anos, desde o dia 17 de junho de 1961, que nosso navio chegou em Santos. 13 famílias, seguidas mais tarde, com mais 2 famílias e um solteiro, formando um time de 16 famílias. 15 famílias e um solteiro. 3 dos homens vocês conhecem, eu, Norton e o Lynn Huff. Lynn Huff está aqui. Acho que não chegou ainda. Mas ele vai chegar mais tarde, vocês vão conhecer, ele vai falar amanhã. Quem eram os outros? Deixa eu dar os nomes, algumas de vocês vão se lembrar. Jerry e Barbara Campbell, Alan Dutton, o solteiro, Jahel e Nancy Edwards, Jack e Nancy Hill, Roberto e Jackie Humphreys, Walter e Marinelle Cradell, Glenn e Eldina Luper, Ellis e Doris Long, Davi e Carolina Mickey, Glenn e Marlene Owen, Dottie e Teddy e Dottie Stewart, Leon e Marion Tester, Don e Carol Vincent. Quantos de vocês conheciam pessoalmente uma dessas pessoas, além de eu e Norton? Levanta a mão. Que beleza! Pensei que talvez uns poucos mãos iam ser levantados. Então, 3 já faleceram. O Alan Dutton, Glenn Owen, Don Vincent. Algumas esposas, Nancy Hill, Eldina Luper, Marion Tester. 2 famílias ainda trabalham no Brasil. A minha família e a família de Glenn Luper, que trabalha em Santa Rita do Passo 4, não está aqui hoje, acho que o Luper não chegou. Nós que viemos em junho de 1961, nós fomos bem recebidos pelos membros da Igreja de Bela Vista, em São Paulo, uma congregação iniciada em 1956 pelo irmão Arlie Smith e sua esposa Alma. Esses pioneiros realmente iniciaram
tudo que nós podemos dizer que nós temos no dia de hoje. Eles que iniciaram a obra nessa etapa, esquecendo daquela parte que Randy explicou nos anos 20 e nos anos 30, que tudo foi perdido quase. Quem nos encontrou era Arlie e Alma, Severino de Souza, que está aqui hoje. Onde está Severino? Aqui na frente. Ele só tem 16 anos de idade, não sei como é que ele ainda está aqui. Mas 50 anos atrás, Severino estava aí para nos receber. Agradeço realmente Severino, que ainda está pregando a palavra desde lá. Também da igreja de Bela Vista veio Alaor Leite, que está aqui em algum lugar. Onde está Alaor? Alaor está bem lá atrás. Marco Iano ainda é membro da igreja do 9 de julho. E a Maria Benta, o irmão Demerval está aqui? Demerval está aqui? Acho que não. Mas a esposa dele, eu acho, era membro da Bela Vista. Havia um outro casal que veio também naquela época de Arlie e Alma Smith, antes da nossa chegada, Ivan Rudi e sua esposa Kitty. Eles trabalhavam em São José do Rio Preto. Estabeleceram uma congregação lá naquela cidade e veja quem é o fruto daquela obra antes dos 50 anos nossos. Antenor Gonçalves, não sei se está aqui hoje. Está em Manaus hoje. Mas ele fazia parte daquela congregação de muitos anos atrás. E seus irmãos. Havia somente uma igreja em Bela Vista, uma igreja em Vila Maria, em São Paulo. Aquela congregação faleceu, terminou logo. E uma congregação em Rio Preto quando nós chegamos. Só 3 congregações no Brasil quando nós chegamos com poucos membros. Então, o que mudou desde lá? Várias coisas já mudaram no Brasil. Em 1961 não havia nenhum shopping. Imagine, você poderia viver sem shopping? Nenhum shopping existia. Acho que o primeiro era o shopping Iguatemi, em São Paulo. Havia o grande Mapping e também uma loja Sears, mas nenhum shopping com muitas lojas vendendo coisas diferentes. Havia apenas um supermercado em todo São Paulo, com 4 milhões de pessoas, o Pegue e Pague, lá na região onde nós começamos a trabalhar. Não havia luzes na cidade. Brasília era pobre naquela época, não havia muitas luzes. E a minha esposa gostava muito de luzes. E ela falava, João, onde estão as luzes dessa cidade? Até os carros andaram na rua com os faróis apagados. Havia lei dizendo que não poderia usar os faróis na cidade naquela época. Havia muita inflação. Havia o dólar, era muito valorizado naquela época, como era diferente do que agora. Tempos bons. Havia bastante carros chamados Volkswagen, Fusca. Só. Carmanguia também, de vez em quando. Os outros carros eram todos usados e todos consertos usando barbante e cola. Havia bastante daquela natureza na rua naquela época. Cada telefone naquela época custava mais de R$1.000. E era difícil de telefonar. Levou 7 horas para telefonar naquela época para os Estados Unidos. Mas, ao pensar sobre tudo isso, podemos lembrar também que havia menos poluição, menos drogas, menos crime. Uma época boa, em várias maneiras. Brasília foi inaugurada em 1960. Jânio Quadros tornou-se o primeiro presidente que tomou posse em Brasília no dia 31 de janeiro de 1961. Em 7 meses ele renunciou, dando um grande problema político, que deu como resultado o regime militar, que durou bastante anos. Mas eu vou dizer isso sobre o regime militar. Nós nunca tivemos nenhum problema na igreja naquela época com aquele regime, com aquele esforço militar. Nós tivemos toda
oportunidade de pregar na televisão, na rádio, nas ruas, nas igrejas, sem nenhum impedimento. Podemos dizer também que o Brasil tem mudado muito desde 61 na população. Havia 72 milhões de pessoas no Brasil em 1961. Agora mais de 190 milhões de pessoas. Como a cidade tem crescido 264% de crescimento desde 61. Imagine que crescimento de população. Por décadas, o Brasil foi descrito naquela época como gigante adormecido. O país pobre, o país com grandes possibilidades, mas sem realizar a sua potência. E agora, como aquela situação tem mudado, o Brasil está acordando. O Brasil não é mais o gigante adormecido, agora é o gigante prosperando. Prosperando enquanto os outros estão tendo problemas ao redor do mundo. A Folha de São Paulo, em março deste ano, relata que o Brasil é a 7ª economia do mundo, ultrapassando a economia da França e da Inglaterra ou do Reino Unido. Imagine que economia o Brasil agora tem. Enquanto outros países estão numa recessão econômica, o Brasil está crescendo mais do que qualquer período desde 1961. Podemos dizer que o produto interno bruto do Brasil cresceu 7,5% no ano 2010. Imagine, 7,5% em um ano só. Muito crescimento. Como os Estados Unidos gostam de ver esse tipo de crescimento. E é o 5º maior crescimento do mundo, atrás da China, Índia, Argentina e Turquia. Brasil está crescendo. Brasil está prosperando. E podemos dar graças a Deus por tudo isso. Ainda há muitos sofrendo pobreza, muitos que estão sem emprego, mas há esperança para melhoramento em muitas maneiras. Podemos dizer que grandes coisas há para o futuro do Brasil. Podemos dizer que a prosperidade econômica pode ser uma bênção, mas também pode ser um problema. Uma bênção no sentido que, como os irmãos já falaram, mais recursos hoje entre os irmãos, mais coisas sendo sustentadas, mais projetos programados, mais congregações, mais prédios de congregações sendo construídos. E, ao mesmo tempo, a prosperidade material tem a tendência de diminuir a receptividade de muitas pessoas ao Evangelho. Nós podemos ver isso especialmente no estado de São Paulo. E o maior crescimento que nós estamos experimentando agora é no Nordeste, como o Randy estava dizendo. Graças a Deus pelo crescimento naquela área. Mas também ao redor, em várias pessoas, em vários lugares ainda, crescimento bom. A igreja mudou, então, o país mudou. Agora, em segundo lugar, a igreja mudou desde 1961. Quando nós chegamos, havia só 3 congregações, 2 em São Paulo e uma em Rio Preto, São José do Rio Preto. Uma daquelas em São Paulo pifou logo. Mas nos próximos 6 ou 7 anos, o crescimento veio rápido. E havia bastante coisas que aconteceram. Até 1968, as congregações de 9 de Julho, em São Paulo, Vila Maria, Jardim das Flores, Campo Grande, Ipiranga e Santo André, em São Paulo. Outras 2 congregações em Porto Alegre e Curitiba. E naquela época outros projetos foram iniciados, como esse aqui, de acampamento Monte das Oliveiras. Em 1966, tudo isso foi iniciado com o comprimento do terreno e o início de limpeza de toda essa área. O programa Abra Sua Bíblia iniciou-se naqueles anos e deu um grande efeito, começou a espalhar a palavra em todo o estado de São Paulo, criando núcleos de membros em muitas cidades. Algumas desses núcleos se tornaram congregações de hoje, incluindo Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Presidente Prudente, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Passos de Minas Gerais. Graças a Deus. Pelo trabalho dos irmãos daquela época, da Abra Sua Bíblia. E o
o Carlos Henderson está aqui hoje, ele fazia muito daquele trabalho naqueles anos. Podemos dizer, então, que a igreja começou a crescer naqueles anos de uma maneira muito boa. Em Rio de Janeiro, Arley e Alma Smith mudou para lá para iniciar a primeira congregação de lá. E o resultado é que ainda existe uma congregação lá que eles iniciaram. Em 1967, o segundo time de missionários também chegou a Belo Horizonte, com 7, 8 famílias. E depois mais famílias chegaram naquela cidade. Muitos missionários e muitos membros, então, foram aumentados. Davi Meadows e a sua esposa Sara chegou também em Rio de Janeiro num time de obreiros naquela época. Nos anos seguintes, então, a igreja começou a crescer mais e mais. O resultado é um acréscimo contínuo nas congregações e o número de membros no Brasil. Eu vou dar algumas estatísticas que vêm de muitas fontes. Provavelmente há muitos erros naquilo que eu vou dar agora, muitas coisas omitidas também. Recebi uma grande parte dessa informação de Dirlene Sudário, da congregação de Belo Horizonte, que trabalhou com outras pessoas, com o Gates, e nós estamos muito agradecidos pelas informações, as estatísticas que eles montaram durante esses dias, tentando saber quantas congregações e quantos membros nós temos agora. E realmente, se você ainda não deu essa informação para Belo Horizonte, entre em contato com Dirlene Sudário para dar informação sobre a sua congregação e as outras ao redor de você. Eu tenho a figura aqui, em 1971 havia 16 congregações com 1.100 membros. Em 1989 cresceu para 97 igrejas, com 4.356 membros ao redor do país. Em 1994, 104 igrejas, com 5.290 membros ao redor do Brasil. Crescendo, crescendo, crescendo. E hoje estamos contando com 254 congregações, incluindo algumas em casa, e 11 mil membros e 51 ao redor do Brasil. O crescimento tem sido extraordinário, como Randy mencionou, no Nordeste. Lá tem, desses 254, evidentemente, 128 congregações. Eu me lembro fazendo uma viagem para Recife uns anos atrás, quando não havia nenhuma congregação, nenhum membro naquela cidade enorme. E como eu me lembro, nós começamos a orar bastante, e graças a Deus a igreja está firmemente plantada naquela região e no resto do nordeste do Brasil. Quantas congregações têm prédio próprio? 124. Quantas congregações têm obreiros? 65 obreiros, evangelistas, pregadores brasileiros sustentados pela congregação. Há 12 congregações com presbíteros. Ainda há 43 famílias norte-americanas trabalhando no Brasil em vários lugares. Os missionários da Igreja de Jesus Cristo chegaram no Brasil depois de muitos anos das denominações no Brasil. Nós não devemos ter muito criticismo, porque nós não estamos aqui tantos anos. Os metodistas chegaram em 1835. Os presbiterianos em 1859, os batistas em 1881, muitos anos antes de nós. Os pentecostais no início do século XX. Quando nós chegamos em 1961, 90% do povo brasileiro era católico. Isso era a estatística que estava sendo usada em toda parte, 90%. Agora aquela quantidade mudou para 75% ou talvez menos. Eu tenho visto várias figuras sobre a porcentagem, mas tem diminuído bastante. Há indicações que também há 17% da população agora protestantes e outros são ateus e sem religião. Considerando que estamos aqui apenas um pouco mais de 50 anos, as igrejas de Cristo cresceram bem em 50 anos. Não é certo? Acho que nós podemos agradecer a Deus pela bênção dele.
além das 254 congregações e 11.051 membros, nós temos 7 centros de treinamento de obreiros espalhados no Brasil, em Campo Grande, Recife, São Paulo, Curitiba, Bauru e 2 em Belo Horizonte. Nós temos também muitas obras benévolas. 3 lares para cristãos, um em Cabreúva, um em Recife, um em Belo Horizonte, e pelo menos 10 outros projetos e centros de ajuda entre as congregações para viciados, para terapia de famílias, para crianças, para pessoas carentes e idosos. Muitos projetos, muitos serviços sendo feitos pelos membros para as pessoas ao redor deles. Então, muito mudou no Brasil em 50 anos, muito mudou nas igrejas de Cristo durante esses 50 anos. O que tem que fazer no futuro olhando para o passado? O que nós devemos dizer? Eu digo um grande amém para tudo que o Randy tinha a dizer. Em Mateus capítulo 13, Jesus falou sobre as parábolas. 8 parábolas sobre o reino do céu, sobre a igreja de Jesus Cristo. Aquelas parábolas tratam de vários aspectos da igreja, mas especialmente o crescimento. O crescimento da igreja é como um grão de mostarda, muito pequenininha, que plantada começa a crescer numa das maiores plantas. E podemos dizer que em 50 anos isso tem acontecido aqui no Brasil. Podemos dar graças a Deus por isso. Mas como é que nós temos tido esse crescimento? Como é que aconteceu esse crescimento em 50 anos? Não é por acaso que isso aconteceu. Nós temos crescido porque temos entendido quem é que nós somos. Quem é que nós somos, afinal de contas? Somos apenas mais uma denominação entre muitas. Estamos aqui para dividir mais o que Jesus plantou. É pecado dividir a igreja, não é? Jesus orou pela unidade em João capítulo 17. Paulo falou que nós devemos nos esforçar para manter a unidade da igreja em Efésios capítulo 4. Nós crescemos porque nós sabemos e ainda continuamos a saber quem é que nós somos. Nós não somos mais uma denominação. Se fôssemos, não teríamos o direito nem de existir. Vamos desistir, afinal de contas, para não dividir mais o corpo de Cristo. Se estamos apenas uma denominação nesse corpo. Nós entendemos quem é que nós somos simplesmente cristãos e somente cristãos. Nós somos membros do corpo de Cristo, que o Mestre estabeleceu no primeiro século. Quem é que nós somos? Nós não somos os únicos cristãos, mas unicamente cristãos. Queremos ser somente cristãos e não membros de uma denominação fundada por iniciativa humana. Estamos aqui para agradecer e engrandecer a Cristo Jesus. Nós procuramos voltar à Bíblia, como o Randy pregou muito bem. Nós estamos aqui para procurar falar onde a Bíblia fala e nos calar onde a Bíblia cala. Nós estamos aqui para estabelecer hoje a igreja do Novo Testamento, padronizada de acordo com a igreja estabelecida no primeiro século pelos apóstolos, naquela época, mandados por Jesus Cristo. Nós nos esforçamos a usar a linguagem bíblica, na maneira bíblica, e fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos crescido porque nós sabemos quem é que nós somos. Nós somos tentando estabelecer a igreja de Jesus, a igreja da Bíblia, a igreja do Novo Testamento. Nós temos crescido porque nós sabemos o que é nosso objetivo. O que nós estamos tentando fazer? Plantar a pura semente da palavra de Deus em bons e honestos corações. Como as parábolas de Jesus falam em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. A pura semente da palavra em corações. Para produzir o quê? A minha igreja, a sua igreja, não, a igreja de Jesus. A igreja que ele implantou no primeiro século. Nós estamos então com esse objetivo. O nosso alvo não é simplesmente de crescer de qualquer jeito, fazendo concorrência com as denominações. Nós não estamos querendo usar o show, nem os outros meios disponíveis no mundo religioso no dia de hoje, na cultura atual.
Nós estamos aqui para crescer no conhecimento da palavra e honrar o nosso Salvador e ter o seu Espírito morando em nós e praticar o cristianismo do Novo Testamento. É por isso que nós crescemos durante 50 anos. Porque nós sabemos quem é que nós somos e qual é o nosso objetivo. Para onde nós vamos, gente? Nós não vamos simplesmente reidentificar a igreja e nos igualar às denominações ao redor de nós. Esse não é o nosso objetivo. Não é a nossa maneira de trabalhar. Nós temos crescido porque evitamos plantar o joio misturado com o trigo. Jesus falou sobre isso. As denominações já plantaram bastante joio. Vamos agora plantar a pura semente da palavra de Deus e ter o crescimento certo da sua igreja. Nós temos crescido no Brasil porque nós esforçamos para manter a unidade da igreja. E nós temos essa unidade por causa de Cristo, por causa da sua palavra inspirada. Não porque nós temos uma sede central, não porque nós temos um quartel-general, não porque nós temos um papa para nos unir, um bispo forte, um Éder Macedo, ou qualquer coisa assim, nenhum todo-poderoso chefão. Nós somos unidos em Cristo e na sua palavra e vamos manter aquela unidade. Devemos a nossa unidade à dedicação da palavra e ao Espírito Santo, que nos deu a sua palavra. A minha palestra é bem curta hoje. Depois de 50 anos, devemos saber quem é que nós somos e o que é que nós estamos tentando fazer. Não precisamos mudar a nossa mensagem, não precisamos reidentificar a igreja, igualar a igreja às denominações. Nós precisamos pregar fielmente a mesma mensagem dos 50 anos atrás. Vamos continuar a pregar. Vamos rogar que os próximos 50 anos possam ser tão bem sucedidos quanto os últimos. Ou melhor ainda, sejam bem melhor e muito mais sucedido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos que possamos aproveitar dos anos do passado e olhar para frente com uma grande visão das grandes possibilidades da sua palavra plantada em corações bons. Pedimos que nos dê êxito em tudo isso para que nós agrademos sempre o seu coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém.